Olá, boa noite, pessoal. Tá tudo bem agora, pessoal? Estão conseguindo me ver de vida? Eu já falei nas lives aqui nos comentários só para que eu consiga entender, responder no final da nossa live. Só para você se organizar, é importante que você tenha uma caneta, que você tenha um pedaço de papel, um caderno, porque nós vamos ver temas profundamente importantes. Dessa meia hora, desses 40 minutos no máximo que a gente vai passar. Eu tomei essa decisão nos últimos dias, junto com a minha equipe, da gente fazer uma série de treinamentos gratuitos aqui via Instagram, para você